Quando eu comecei, eu tinha o mesmo problema. Eu era a única pessoa que eu conhecia que tinha feito 6 em 7. Não tinha como eu mudar. Primeiro, você ter vivido isso é importante. Você é o fato. Mas você não vai criar do zero uma pessoa, antes de vender o seu curso, eventualmente, que fez isso. A não ser que você tenha. Então, aí você não vai conseguir mudar. Mas tem uma coisa que você consegue mudar. E aí é que a gente difere os homens dos meninos nesse negócio. Então, o primeiro passo é integridade, acima de tudo. Então, você não vai mentir, você não vai criar aquilo que não aconteceu. Você é a única prova. Mas como é que você diminui? Quando ele te pede uma prova, o que ele está falando é de eu quero diminuir meu risco. Prova, histórico, diminui a percepção de quê? De risco. Quanto menos eu vejo provas de um método, potencialmente, mais risco eu tenho. E a prova não elimina o risco, mas ela diminui o risco. Então, quando o cara está te pedindo isso, ele não quer necessariamente a prova. Ele quer menos, vamos ver se você pega, menos risco. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Qual você acha que são as... Não precisa falar todas, mas uma para mim já seria mais que suficiente. Uma estratégia para eu já começar a fazer antes do Fórmula, antes de dar o start no Fórmula. Eu recomendo tudo isso. Agora que você tem a fórmula, matriculou hoje, não matriculou às 5 da manhã. Uhum, A sim. estratégia é bloqueia 4 dias. E deleta, zera, passa a primeira mão de tinta. Deleta o fórmula com um caderninho fazendo resumo. Depois de 4 dias, eu acho que demora 4 dias. Algumas pessoas demoram 3, outras 4. Tem diferenças de absorção. Deleta, zera. Tá. Passa a primeira mão. Aí depois você volta e um passo a passo seguindo aquilo. Pelo amor de Deus, agora que você pagou isso tudo, você Pois é, você não precisa tem fazer noção isso do desafio. 4 dias. E é impressionante como não é incomum das pessoas pagarem e irem devagar. Não, meu, bloqueia 4 dias. Eu sei que tem Eu gente que pode fazer um assisti. pouquinho de cada vez, sabe? Mas, cara, agora que você investiu essa grana, vai lá, Sim. 4 dias, resume tudo. E você não vai pegar de primeira. Como a gente não pega de primeira nem bicicleta, nem. E aí depois você volta e vai cada passo. É muito louco como tá bem sequenciado. Uhum. E aí é o jeito mais rápido de chegar ao 6 em 7 que eu conheço. Se fosse meu Perfeito. filho, eu falava o seguinte: filho, buca um hotel se ele pudesse, sai de casa. Depende, eu não sei se tem filhos, filhas. Não, eu sou casada, moro Nossa, com meu marido há 8 anos, mas eu não tenho filhos. Eu vou para um pai. hotel, já tá decidido. Então tá bom, você não tem filho, mas tem marido. É a mesma coisa. Ah, então, é quase isso. É o fulano. É meu... Ô, Patrícia, onde eu deixei isso? Nossa, você resumiu, Não, é não rola essas exatamente isso. paradas aí? Onde eu deixei a chave do carro? Não tem, assim, não sei. Rola nas melhores famílias. Mas vai e fica Verdade. 4 dias inserida, imergida, sem muita outra coisa. E aí você vai sair depois de 4 dias outra pessoa. E ali depois você volta no processo. Vai ser bonito, lindo, redondo. Se Deus quiser, tenho certeza. Então, não tem E antes mais do Fórmula. Agora você está no Fórmula, agora você tem que usar o Fórmula. A dica que eu te dou também é, procura no primeiro momento. Eu acho que tem muita coisa boa nesse mundo de marketing digital. Tem, não nego isso. Do mesmo jeito tem muita dieta boa. Tem a low carb, tem a low fat, tem a flexível, tem a dieta do sei lá o quê, tem o jejum intermitente. Por mais que tenha mais dietas que funcionem, né? Tem a da contando caloria, tem a do vigilante do peso. Eu não desmereço nenhuma delas. Eu acho que todas as que você faz funcionam. uhum. Mas num primeiro momento misturar, num primeiro momento, é tanto ruim para uma quanto para outra. E a gente acha que consegue misturar porque a gente sabe o bastante. Toma cuidado com essa parada. É muito louco isso. Então, Perfeito. pelo menos no primeiro momento, não mistura as dietas. Se você quiser criar, eu pararia de seguir tudo que não fosse isso. Eu, Pra já. mas eu, eu sou muito espartano, eu até mudo minhas amizades. Pra você Eu ter uma também. ideia. Então, eu não preciso, eu não recomendo isso, mas eu mudo. Se a pessoa tá me levando para um caminho diferente, eu mudo. Assim, Amém. não que eu fui Belém, Belém, nunca mais tô de bem. Eu simplesmente
Eu foco no que eu quero focar, de verdade. Eu acho que é. E aí, cara, fica, assim, expert nessa uma dieta. E vai Que valer é a a pena. tua. A dieta do Érico Rocha, pode deixar. Ah, você pagou mó grana por isso agora. Você Paguei, pagou o viu? dinheiro, entendeu? Bicho, E eu acordei não. 4h50 da manhã. E ó, se eu não tivesse pago, eu não sei se eu falava isso. Mas agora que você pagou, faz essa parada voltar rápido pra você. Vou fazer. E eu acredito que o foco é o jeito mais rápido, porque a gente mistura muito cedo. Quando chega a faixa preta, eu falo para os meus caras misturarem. Mas eu às vezes misturo, mas muito na faixa preta, com fluxo de caixa, podendo ir e vir, podendo. Mas, cara, no começo é muito ruim. Tipo você tentar aprender, sei lá, dinamarquês e alemão ao mesmo tempo, você mistura tudo. Cara, intensifica no alemão, não sei se é alemão ou francês, podia ser qualquer coisa. Uhum. Mas se você aprender duas coisas ao mesmo tempo muito rápido e misturar, você não fala nem dinamarquês, ou você não fala nem inglês nem francês. Você fica. Eu não sei se Confuso. já tentou aprender duas línguas. Já, inglês e espanhol uma vez, fiquei doida. O espanhol ele é muito louco, né? Porque ele parece o português, então você fica. Mas Sim, às vezes as frases vêm diferente. A minha esposa, a gente morou um tempo na Alemanha e uhum. ela morou um tempo na Dinamarca também. E era impressionante quando ela via um dinamarquês falava alemão e um alemão. Porque você não sabe, tem hora que você chuta as palavras, né? Você não sabe se é aquela Sim. palavra. Então você vai chutando e vai sendo uma desgraça. O cara ficava olhando assim, entendeu? Então agora foca, pagou, beleza. A minha dúvida é a seguinte: eu nunca gravei nada, né? E eu queria saber se para esse primeiro momento o curso ajuda nesse sentido, de falar, olha, você vai fazer esse tipo de gravação ou vai gravar nessa plataforma, Te dá vai o fazer passo essa a passo edição, detalhado. a edição de vídeo, essas coisas, porque eu não tenho noção. Ó, tudo detalhado, do 0 ao É, 6 em 7. E ó, se você tiver dúvidas, você ainda tem um suporte que te responde um dia útil. No primeiro momento, nessa primeira semana, é uma loucura, porque a gente tem uma demanda de matrícula muito grande, né? É tipo, mas quando a coisa tende a se estabilizar na primeira, na segunda semana, e aí depois, por 2 anos, qualquer pergunta, absolutamente qualquer pergunta, em ah, relação ao 6 em 7. É só você postar que a gente responde. Então, assim, a gente tem 100% de tudo lá e a gente, se vazar alguma coisa, né? Se a gente esquecer alguma coisa por algum motivo, você tem acesso à minha equipe por 2 anos. legal. Não, a minha dúvida era essa, porque eu acho que o resto a gente consegue verificar junto com o curso. Mas a minha dúvida era sobre essa parte digital, que eu sou bem É, leiga. não, a gente não assume ninguém sabe, a gente assume que a pessoa está do zero mesmo. Tanto é que, ó, eu falo disso, tanto é que cabeleireiro faz 6 em 7. E eu não falo de cabeleireiro como uma coisa boa ou ruim, não, mas é uma profissão extremamente manual que não é necessariamente digital. Sim, Inclusive, eles fazem muito 6 em 7. Então, assim, por quê? entendi. Porque tem tudo lá e quem já sabe não precisa ver, né? Então, você vai ter tudo lá e o suporte respondendo suas perguntas. Eu sou aluno do Fórmula aí desde setembro do ano passado, né, de 2020, iniciei. E agora estou numa jornada construtiva aí. Até o ano passado, quando eu iniciei, eu estava trabalhando CLT ainda. Uhum. E me desliguei da minha empresa agora em março desse ano, né? Me desliguei da minha empresa para poder tocar meu projeto, poder tocar minha vida aí. E eu até estou com meu caderninho aqui, que eu vou pegar para te fazer algumas perguntas. E eu sou consultor em vendas, sempre trabalhei com vendas, trabalho com vendas há mais de 14 anos, né? Vendedor externo do varejo. Então, cara, apaixonado por vendas, técnicas de venda, negócios, essa parte toda aí O que você vende? e eu sempre vendi produtos alimentícios para o consumidor final dentro de mercado, tá? Eu era o vendedor que atendia o mercado, tá? O mercado que tu vai comprar aí, normal, vai fazer teu rancho. Agora também não, às vezes não está podendo tanto, questão de lockdown, fecha e tudo, mas eu vendia para esse mercado e vendi o produto final para o consumidor ir lá, né? Então eu Quem te trabalhei paga? com... Peraí, que isso parece óbvio para você, mas não é óbvio para mim, não. Eu Tá compro, vamos lá, tem o Oba aqui. Aí você atendia o Oba, é isso aí, você falava assim, Oba, compra essas paradas aqui?
Isso, eu era o vendedor externo que ia até você. Por exemplo, assim, tu tem um mercado, Para quem que você trabalhava? eu trabalhava para algumas empresas, né? Trabalhava para uma multinacional. Agora, por último, eu trabalhava numa multinacional que vendia alimentos, Que né? alimento? E aí, produtos alimentícios como carne, frango, né? Não. Congelados, O cara vendia carne, frango, o que mais? frango, já vendi chocolate também. Toda essa Da mesma parte de empresa? produtos. Não, não, outras empresas, outras empresas. Trabalhei para grandes empresas multinacionais que trabalham com chocolate líder de mercado. Também a parte de carne, de frango também, é uma multinacional também E que é aí líder de mercado. o cara da multinacional fala assim, vai lá e vende carne e frango. É Vai lá e isso? vende para esses mercados aí de Brasília, da região X. E eu ia lá e atendia, E né? Tinha uma... como é que você achava os mercados? Você, A gente realista? fazia, geralmente, a empresa ela tem um leque de clientes, né? E aí, muitas vezes também a gente prospecta na região. E a prospecção do vendedor externo, esse do varejo, que era a minha posição antes, a gente realmente era pelo feeling, pelo cheiro do negócio. A gente estava na rua, a gente estava vendo um cliente novo, vendo o potencial, a gente fazia a visita, prospectava, apresentava o nosso catálogo, né? E ali iniciava um negócio com eles, né? Então, era assim que eu fazia. Eu cuidava de algumas contas maiores, tipo redes de supermercados, distribuidoras de alimentos. Então, eu vendia para clientes que tinham um maior potencial. Então, ou seja, além do mercado, tinha clientes que eu vendia que era uma distribuidora. Eu vendia para aquela distribuidora para ela distribuir em regiões que a gente não acessava. Por exemplo, uma região mais periférica, uma região que a logística não conseguia entregar, entendeu? Então, essa distribuidora acabava disseminando o nosso produto para ficar com 100% de saturação, né? O que a gente focava muito é saturação e expansão no negócio, para a gente poder atuar em todas as áreas, né? Entendi um Então, pouco era uma coisa. mais. E aí é o seguinte, cara, essa parte de venda sempre fui muito apaixonado. E ao longo da minha jornada, eu sempre gostei muito de aprender novas técnicas, né? Me desenvolvi bastante, fiz vários cursos de vendas também. E dentro das empresas eu acabei me posicionando melhor. E, pô, aí eu vi um potencial. É bem o que tu fala no Fórmula lá, né? Tipo, aquela jornada do herói realmente aconteceu comigo. Eu disse, pá, as pessoas falando, cara, tem potencial nisso aqui, começa a ensinar. Eu, pô, será que é? Será que não é? Comecei a ver que tinha um potencial ali, comecei a dar palestras, né? Sobre vendas, sobre negócio. Aí nisso eu vi um produto. Ele faz o vendedor começar do zero, né? E bater a meta do mês em 15 dias. Tá? Então, a minha Roma eu ajudo vendedores externos do varejo a baterem a meta do mês em 15 dias. Né? Entendi. Então, muito aplicado dentro das técnicas que eu usava, porque realmente um resultado que eu sempre tive dentro das empresas, né? Isso me levou a melhorar meu desempenho, né? Até minha postura dentro da empresa, os resultados. E eu quero levar isso para ensinar as pessoas. E aí eu tenho algumas dúvidas aqui contigo, cara, para tirar sobre isso. Né? O primeiro ponto é o seguinte: eu estou fazendo meu lançamento de semente, tá? Estou estruturando, estou mexendo muito no meu produto em si e marquei meu lançamento de semente para julho, né? Dia 12 de julho desse ano. E eu estou com um ponto muito, muito importante, cara. O que que é? A minha Roma, né, a minha promessa, eu sinto ela bem agressiva. Realmente eu tentei buscar a forma mais agressiva de tentar vender isso para as pessoas para que realmente atraia elas. E claro, é uma coisa que eu tenho para entregar. Mas tem um ponto. Como eu nunca vendi esse produto, como que a gente consegue fazer uma prova dele, né? Hum, Mesmo eu não tendo vendido. Porque, olha só, eu ajudo vendedores externos do varejo a baterem a meta do mês em 15 dias. É uma promessa bem agressiva. Os vendedores acredito eu, como estou na área há bastante tempo, vão adorar isso, vão querer bater a meta em 15 dias. E a primeira coisa que a pessoa fala, cara, me prova isso. Eu sou a prova, eu sou o avatar transformado. Eu sou. Eu tenho esse resultado, tive várias vezes esse resultado, sei como fazer esse resultado, tá? Se me colocarem a meta na mão, eu consigo fazer. Mas ao mesmo tempo é no primeiro momento. Cara, começa a fazer live, começa a gravar vídeo, começa a falar sobre a Roma já direto. A pessoa me fala, cara, me prove isso aí, como é que é? Então, tipo, uma ideia tu de razoável, né? como, né? Então, Sim, primeira sim, coisa é com que certeza. quando eu comecei eu tinha o mesmo problema. Sim, Eu era a única pessoa que eu conhecia que tinha feito 6 em 7. Não tinha como eu mudar.
Então, você não vai. Primeiro, você ter vivido isso é importante. Você é o fato. Mas você não vai criar do zero uma pessoa, antes de vender o seu curso, eventualmente, que fez isso. A não ser que você tenha. Então, aí você não vai conseguir mudar. Mas tem uma coisa que você consegue mudar. E aí é que a gente difere os homens dos meninos nesse negócio. Então Vamos vamos botar lá, aí, vamos fazer a diferença dos homens e dos meninos. dúvida. Se, então, o primeiro passo é integridade acima de tudo. Então, você não vai mentir, você não vai criar aquilo que não aconteceu. Você é a única prova. Mas como é que você diminui? Quando ele te pede uma prova, o que ele está falando é de eu quero diminuir meu risco. Prova, histórico, diminui a percepção de quê? De risco. Eu tenho risco, não sei se é um risco. Quanto menos eu vejo provas de um método, potencialmente, mais risco eu tenho. Funciona com vacina também. Antes de jogar a vacina, os eventualmente órgãos reguladores queriam provas que a vacina não tinha efeitos colaterais. E eventualmente eles fizeram trials, né? Experimentos com 46 mil pessoas e apresentaram provas. E a prova não elimina o risco, mas ela diminui o risco. Então, quando o cara está te pedindo isso, ele não quer necessariamente a prova. Ele quer menos, vamos ver se você pega, Risco. menos risco. Então, sempre tem uma coisa por trás da coisa, né? Você que é vendedor, você sabe. O cara fala, não tem tempo, não tem dinheiro, hoje não. Não é nunca não tem tempo, tem dinheiro, hoje não. Tem sempre uma coisa por trás da coisa. Então, os grandes... Então, tá bom. Então, quando você for lançar, você não vai, pelo princípio da integridade, você não pode mexer naquilo que você não tem. Mas você pode mexer no princípio fundamental que está causando isso. Ele nem sabe que é isso, mas ele nem fala, eu estou com risco, não é assim que ele verbaliza dentro, mas eu sei, é isso. Então, a pergunta que você tem que se fazer é, como é que eu diminuo o risco dele sem apresentar mais provas? Então, essa é a pergunta fundamental que você tem que fazer para atingir o problema na base. E antes de eu falar como é que eu faço, como é que eu falo isso, vou deixar você especular. Porque o processo de especulação faz você gravar. Se você tentar especular e acertar ou não acertar, independente do negócio, você vai lembrar mais da solução. Então, a pergunta que eu falo é o seguinte: se ele está te pedindo prova, eu vou repetir só com o contexto. Se ele está te pedindo prova, é porque ele quer diminuir o risco dele. E é o jeito que ele sabe diminuir o risco, é pedindo prova. Tudo bem. Mas se o problema dele não é prova e sim risco, então como você diminui o risco sem apresentar mais provas? Vamos deixar você especular aí. Ó, vendedor, de vendedor para vendedor. Só que eu sou um vendedor online, né? O vendedor ao vivo, ele tem outras ferramentas, porque ele entra mais a fundo no cara, ele conversa com o cara, ele tem o tete a tete. Então, tem outras ferramentas que o vendedor ao vivo, né? Que há uma conexão. Só que o online não tem esse tete a tete. Né? Ele joga e não há uma conversa. Então, eu não tenho essa ferramenta que vocês têm. Eu não posso me comunicar assim. Mas de um vendedor expert em vender online, eu sei algumas coisas que funcionam. Então, vou repetir. Como é que diminui o risco da pessoa sem apresentar mais evidências? Dando uma garantia para ela. Forte. Garantia Não forte. Existem trocentas garantias. Sim, Né? sim. Garantia não é uma coisa... Condicional, alguma coisa assim. Entendeu? Exatamente. Se eu fosse, eu gosto de explorar casos extremos para que as pessoas entendam. Vamos supor que você vendesse o produto dele e se ele não batesse a meta em 15 dias, você tem casa? Carro? Ah, sim, sim. Tá. Você passava o seu carro para o nome dele. Uma garantia Essa é uma forte. garantia exageradamente forte. Muito forte, Muito forte. Mas a garantia, ela diminui risco. E garantias são precificáveis. O que significa isso? Garantia vale. Então, eu costumo falar isso muito para as pessoas. Existem indústrias que compram risco. Compram uma coisa que não existe. A indústria de seguro é isso. Eu asseguro meu carro, não quero usar o seguro, não pergunto, eu não quero usar o seguro no meu carro. Cara, bati meu carro, acionei o seguro, vou ficar sem carro, vai ser uma desgraça. Ou se foi roubado, eu também não quero, eu quero o meu carro para o meu carro.
É isso que eu quero. Mas eu pago X mil reais por mês para alguém absorver esse risco para mim. E eu torço para não usar. Então, o seu cliente, na maioria das vezes, as pessoas quando fazem garantias fortíssimas, elas têm a seguinte impressão, que em vias de regra, cara, tem sempre um que quer passar a perna no seguro, tá? Tá tudo bem. E você lida estatisticamente com isso com as ferramentas que você tem. Você não acerta. Tem sempre alguém que consegue passar a perna no seguro. Mas a empresa de seguro baseia numa estatística que a maioria das pessoas que compram seguro, elas são íntegras e elas querem menos exposição àquele risco. Eu não quero ter a exposição de pensar em comprar um outro carro. Não quero a exposição desse risco. Eu bati e o carro da frente foi um Porsche. Não quero esse risco. Não quero viver com esse risco. Eu quero que alguém compre esse risco para mim. Aí vem um cara e compra. Mas a pessoa que compra para não usar. Eu compro para não usar. Clássico seguro de saúde. Também, a gente está falando de Covid. Eu tenho um bom seguro de saúde. Olha só que interessante. E torço para não usar. Então, a maioria das pessoas que compram risco, que pagam para amortização do risco, elas são íntegras. Elas vão seguir a regra da parada integramente. E tem 1% safadão, que vai passar a perna mesmo, independente do que você faça. Né? Ele vai te passar a perna mesmo, porque ele vai achar uma brecha no que você falou para jogar contra você. Só que a maioria das pessoas não fazem boas e fortes garantias por causa do 1% safadão. Né, do Wesley Safadão, não tem 1% Sim. safadão? É safadão mesmo, pessoas maldosas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você vê estatisticamente, você entende que é só 1%, não sei se é 1% literalmente, mas é poucas pessoas que são realmente safadões. A maioria das pessoas pagam para não usar, porque elas não querem o risco. Então, quando você coloca uma garantia condicional fortíssima, 1%, não sei se é 1%, fictício, uma pequena parte vai te passar a perna. E você tem que precificar isso no seu preço. Precifica. Só que a maioria das pessoas só querem a paz de espírito de saber que você está colocando o seu na reta. E aí é assim, e eu não sei se você vai seguir esse caminho, porque é aí que eu falei que é aí que a gente separa os homens dos meninos. É aí que separa o cara que está por trás do método mesmo de verdade e o cara que nem tanto. Porque a gente para de falar com a boca. Né? O vendedor às vezes fala com a boca, bom, eu sou confiante, muito bem, vem aqui. Isso aí um bom vendedor treinado consegue. Quando você bota uma garantia brutal, você fala com a sua ação. Opa! Aí você tira o cookie do armário, né? Abre o pacote cookie, tira do armário. Em vez de ficar com ele na mão, você bota ele na reta. Aí quando você bota o seu cookie na reta, as pessoas começam a sacar isso. Você não precisa colocar o seu cookie na reta com muita gente no começo, não. Porque a seguradora também não deve ter começado assim. Ela deve ter entendido a estatística da parada. Quantos porcentos? Quanto que é 1% safadão? Quanto não é? Então ela testa esse processo num ambiente mais controlado. Onde ambiente para se o 1% safadão for todo mundo, eu tô bem. Sabe? Tipo assim, você não testa com 1000 pessoas. Você só pode testar com aquilo que você pode tomar o tombo. Mas quando você começa a entender, deixa eu te falar o seguinte, em cada 1000 carros, eu estou chutando esses números, eu descobri que, em média, tem 1% safadão, passa a perna mesmo, mas a maioria dos honestos acontece em 1%. Logo, meu custo, em via de regra, vai ser esse. Então vou precificar uma margem para isso, para eu tomar esse custo, afinal, você está tomando custo, é um negócio, precificação de risco é isso. E aí você começa a entrar num negócio muito louco, que é o da precificação de risco. E você começa a passar na frente de muita gente. Se você quiser continuar nesse negócio ou não, é uma coisa. À medida que você tiver muitas evidências, você não precisa fazer isso. Não mesmo. E aí você escolhe se você quer continuar fazendo ou não. Tem alunos meus, faixas pretas, que continuam fazendo. E tem um negócio. É engraçado que as Casas Bahia, elas têm um negócio de venda de eletrodoméstico, mas poucas pessoas sabem que elas também são uma financiadora. Não sei se você saca isso. Você que é vendedor deve saber. Ela ganha dinheiro com financiamento mesmo. Então tá. É caso que é uma financiação, é tipo um banco mesmo.
Então, assim, é um modelo de negócio a ser, nem todo mundo quer entrar nesse modelo de negócio das Casas Bahia. Então você tem dois negócios. Um negócio de, de transmissão de conhecimento e uma seguradora. É um seguro. O seguro, e aí você precifica num jeito que funciona e você vai começar a entender que isso, quando as pessoas veem que o seu cookie não está na mão, e sim está na reta, não pelo aquilo que você fala, e sim pelo aquilo que você faz e bota no papel, o jogo muda. Então, uma pessoa que está começando, que não tem muita prova, eu aconselho ela a condensar botando o cookie na reta. Mas o ônus e o bônus disso será seu. O que vai acontecer se você não botar? Vai mais devagar. Por quê? Porque seu cliente vai ter que acreditar na sua conversa. E, meu, você já não tem muita reputação vendedor, né? Você já começa, o cara fala assim, sou vendedor. A pessoa já fica mais, uou, porque a gente, não, Infelizmente, não por né? você, mas a gente está acostumado com a política da vizinhança, né? O cara está numa vizinhança, né? Aqui em Brasília tem umas vizinhanças ruins, assim, sabe? Assim, ruim que eu falo, assim, uma reputação ruim mesmo. Então, se a pessoa vem daquela vizinhança, você vai falar, opa, tipo, você fica ligado, porque ele está vindo da vizinhança. Então, a gente julga as pessoas pela vizinhança. Claro que pode ser a pessoa mais honesta do mundo, mas ela vem com um peso ali, ela vem com peso, então você tem que ficar ligado. E até você provar o contrário, você é igual à sua vizinhança, né? Até você, o ônus de provar o contrário não está em você, não está nas pessoas entenderem. Você fica, tá você, não é eles que tem que te provar culpado, é você que tem que se provar inocente. É muito louco isso, mas é o que há. Então, venda começa assim. Então, cara, já fala que é vendedor. E, meu, já tá na vizinhança dos vendedores. Que tem os bons e os ruins, o joio e o trigo. E aí você ainda tá falando que é uma coisa que você já é julgado por, né? Então você tem que começar a agir. Aí a ação começa a te separar os homens dos meninos. Legal. E uma coisa, tu começou nessa jornada anos atrás, e que tu falou, tu não teve prova também, né? E eu Quero acredito saber. que muitas vezes não tinha prova, a prova era tua, no caso, né? Se eu não me engano, tu já comentou que a turma do Fórmula foi presencial, né? Tu deu aquela palestra presencial, tu e o Hugo. E, cara, eu imagino pra ti também Não como dei uma deve palestra presencial, não. Eu vendi online. vender online Mas e entreguei ao vivo. ao vivo, isso aí. E como Ao deve ter vivo ou sido pra presencial, ti, perdão. sim, sim. Como deve ter sido para ti também, né, nesse momento que muitas pessoas não acreditaram. E tu também deve ter sido, sei lá, subestimado. As pessoas falando assim, pô, cara, mas isso não existe, não tem como. Chega lá época, tu vende um ano antes, em 7 dias, mais ou menos assim, eu não me lembro. É isso E acho mesmo. que tu ter que provar isso aí, tu teve que colocar bastante energia e também buscar evidências de pessoas que estavam comprometidas contigo no processo e ir provando, né, passo a passo até chegar no nível que tu tá hoje, né? E hoje extremamente consolidado, as pessoas te conhecem, claro, tá entrando muita gente nova também, mas é um negócio que já está consolidado. E é assim que eu tô vendo o meu, é muita energia, muito esforço para provar realmente, né? É o bom que eu tive essa transformação, mas tem que colocar uma garantia forte aí pra galera tá junto. Como você compensa isso, se você quiser lidar com isso. Se você não quiser lidar, não quero colocar garantia forte, aí você tem que lidar com uma outra coisa que chama muita paciência. Né? Achar umas pessoas que vão na sua veia, vai ser muita paciência, vai diminuir a velocidade. Então, a garantia é uma ferramenta de aceleração. E o próprio fato, quando você dá a garantia, eu lembro de eu dei uma garantia muito condicional, assim, era muito louco, assim, qual foi a minha primeira garantia? Nossa, era uma loucura, assim. Tinha a garantia condicional. Mas, enfim, eu fiquei com o cookie na mão. Eu botei na reta para eles, mas para mim eu tava com o cookie na mão. Falei, cara, agora eu preciso entregar. Tipo, entendeu? Porque eu tenho muita gente com essa garantia. Tinha 53 pessoas que ofereciam uma garantia que é brutal. Então, assim, condicionalmente brutal. Então, foi massa. Nesse sentido, na arquitetura de ofertas, era isso. É isso. Você tem que
tirar o cookie da mão, botar na reta para eles, e aí você fica com na mão para você. Você fica na mão. Só que o medo é uma ferramenta que, se usada em dosagem muito forte, dosada certa, é uma ferramenta fantástica, né? Ela te acelera. Te acelera. Eu tô com medo do cachorro porque ele tá realmente atrás de mim. Eu corro mais. Né? A mãe que tá com medo que o filho está embaixo do carro, está com medo de perder o filho, essa mãe levanta o carro. É engraçadíssimo. O medo é uma ferramenta extremamente forte. É claro que o que não te mata te fortalece, a não ser que te mate. Um amigo meu gaúcho falou isso pra mim, o Granville. Não sei se você segue ele, mas ele é bom. Sim, sim. O Granville falou assim, mas tudo que não te mata te fortalece, a não ser que te mate. Então, assim, não pode matar. O cachorro não pode te matar. Tem que te botar medo, mas não pode te matar, entendeu? Não, fortalecer. Tem que fortalecer. Então, isso aí é interessante. É uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, de você colocar o seu na reta e você vai criar a melhor uva, né? Os melhores vinhos vêm de uma uva que está em condições desconfortáveis, né? As uvas que crescem no solo fértil, tudo bonitinho, tudo assim, faz sangue de boi. Sangue de boi é um vinho aqui de Brasil. Não tem aí uns vinhos? Tem. Como é que chama Esse os vinhos sangue de boi aí? tem aqui também. Tem aí também, chapinha, sangue Tem de aqui boi também. é a uva que não faz. Mas, pô, se você se bota numa condição relativamente boa de prosperação, de desconforto, opa, aí você vai prosperar. É academia, né? Você está se botando numa situação complicada. E aí se você dosar bem esse desconforto, você vai sair muito forte. Então é basicamente isso. A jornada do 6 e 7, ela é muito... Eu estou vendo ela com um crescimento muito grande, mas ela é uma jornada de total desconforto, entendeu? Eu queimei a ponte para estar aqui. Né? Eu saí do meu trabalho, os pontos, fui embora, multinacional, trabalhei lá mais de 5 anos, né? Vendedor, estava bem. E para entrar no negócio totalmente diferente. Por mais que eu goste de venda, que eu entenda de venda, eu entrei no campinho aqui um salto baixo, para entender o território, entender o que eu estou fazendo, aonde eu estou me metendo, e eu estou vendo que o mundo é totalmente diferente, é um mundo paralelo, como tu fala muitas vezes, né? Claro que um pouco da minha bagagem de vendas eu estou conseguindo colocar aqui dentro, é importante, né? Mas é algo totalmente transformador, assim, Érico, e é uma jornada de total desconforto, mas só que cada passo dela, ela vale muito a pena, porque a gente vai se autoconhecendo e também se desafiando a cada dia que passa. Então está sendo espetacular isso, cara. Eu estou programando o lançamento semente lá para julho. Eu estou com uma dúvida da parte da entrega. Tu fala dentro do curso para poder entregar um webinário, né? Entregar ao vivo, tudo. E aí depois eu tenho que entregar o meu curso. Como é o primeiro produto, eu queria ver contigo, como é que eu posso entregar? Eu entrego ele em vários encontros ao vivo? Como que eu posso fazer isso para poder entregar ele? Primeira coisa, algumas coisas. Eu sempre gosto de fazer o princípio por trás, né? Quando a gente opera pelo princípio, a ferramenta pode se mudar e manter o princípio. Lembra que eu te falei, o princípio é risco na interessante. Você quer diminuir o risco. Eu te dei uma ferramenta de diminuição de risco, que é garantia. Mas se um dia você sair pela rua e falar assim, cara, isso diminui o risco também. Então, quando você ensina um princípio para a pessoa, ensina a pessoa a pensar nos fundamentos que geram aquela ação. E a tática em si, a ação em si, passa a ser um detalhe. Né? Então, por isso que eu falei que o princípio era risco. Não simplesmente, aumenta a garantia. Aí a pessoa não saca o princípio por trás e fica um robô de garantia. Não é isso. Né? Então, vamos lá. O princípio por trás do seu produto é entregar a transformação. Esse é o princípio. Como você vai fazer entregar a transformação? Você pode entregar ao vivo, na época que podia, hoje não pode. Mas enfim, você podia entregar presencial. Se você fosse entregar de forma presencial, como é que você faria? Começa isso. Se eu fosse entregar de forma presencial, como é que eu faria? Aí você abre um mapa mental. Eu gosto de mapa mental, você pode abrir um bloco de notas. Não sei se você usa mapa mental, um bloco de notas. E você faz o design de começa primeiro, independente do meio, se é tete a tete, ou é tete a tete assim como a gente está, ou é tete a tete via Zoom, independente do veículo, independente do instrumento que a música vai ser tocada, qual vai ser a música?
E você começa com design independente do instrumento. Ó, eu pensei, se eu tenho que entregar a forma, eu tenho que entender isso, independente se eu vou fazer ao vivo ou não, independente do veículo que eu tô, independente se eu tô de carro, tô de avião, ou tô de moto, esse é o caminho. Primeiro tem que ensinar isso, depois tem que ensinar isso, depois tem que ensinar isso, depois tem que ensinar isso. Aí ele tem que fazer isso, depois tem que fazer isso. Você faz todo o design disso. Eu gosto de fazer esse design em mapas mentais, como eu falei. Não sei se você conhece, depois digita aí no grupo Mapas Mentais, eu adoro. Mas tem gente que faz isso em uma folha de papel ou um bloco de notas. Então esse é o princípio. Então aí você vai ter o conteúdo que será entregue. Aí depois você vai fazer uma noção de como é que você vai entregar. Né? No caso do semente, vai ser ao vivo, porque você não quer gravar. Legal. Se eu fosse entregar isso ao vivo presencialmente, como é que eu faria? E o que você vai entender daqui a pouco é que é muito semelhante no online. Porque se eu estivesse entregando ao vivo, a diferença é que quando eu entrego ao vivo, eu tenho um flipchart atrás. Eu gosto. Por quê? Porque o flipchart. Porque eu gosto de flipchart, é uma ferramenta que eu gosto. Também gosto. Tem gente que gosta de slide. Eu não gosto de slide. Né? Sou um cara do slide. Mas podia ser slide. Mas qual que era a diferença de eu estar aqui na sua frente? Olha só que louco. Qual que era a diferença? A diferença é nenhuma. A gente está aqui fora o tete-a-tete, o contato físico é a mesma coisa. Você consegue me ouvir quase na mesma velocidade, você consegue me ver quase na mesma velocidade, ponto. Se eu estivesse dando uma aula para muitos, eu não poderia usar o Instagram. Porque, na verdade, eu poderia usar o Instagram se eu não tivesse perguntas e respostas. É complicado. O Instagram só permite 4 pessoas ao mesmo tempo. Você pode fazer pelo Zoom. O Zoom permite a sua turma juntinho. Depende de como é que você quer. Então, a transmissão dessa aula pode ser feita. Vou te dar algumas opções aqui, táticas. Desde que transmita a Roma, pode ser feito pelo YouTube, numa página específica. Você não faz aberto no YouTube. Tem um jeito de fazer fechado no YouTube. Né? Numa Para quem página tá ligado. só para quem tá ligado. Uma segunda coisa que você pode fazer, se você não quiser criar uma área de membros, é criar um Instagram novo, secreto e privado. Sim. E aí você pode deixar as suas aulas lá. Então, o cara compra, você vai ter que manualmente inserir no Instagram. Eu não faço isso porque já pensou, eu inseri manualmente todos os meus alunos. Meu Deus. Mas você vai poder inserir ele manualmente no Instagram. E aquele é o Instagram da turma. O que significa isso? Significa que você pode gravar aula no Instagram, responder perguntas no Instagram e deixar a aula gravada no Instagram e o curso está no Instagram. Qual que é a desvantagem disso? Manual. Se você tiver muito aluno, você vai ver o trabalho que dá. Você pode fazer o suporte pelo direct. Olha que louco. Você pode fazer isso. Vou te dar uma outra ferramenta um pouco mais, não é de escala, né? Uma outra ferramenta é você fazer isso no Facebook. Você cria uma comunidade no Facebook. Deixa as regras da comunidade, cria regras, né? Tem que ter regra. Tipo, né? Depois, é importante isso. A comunidade do Facebook é uma caixinha de pólvora, né? Então, porque se dá um megafone pro 1% safadão também. Você tem que ser moderado. 1% safadão não pode tomar narrativa. Né? A casa é sua, quem bota a ordem é você. Né? Você é o chefe da casa. Então é importante você saber. Então, lidar e moderar a comunidade é um pouco mais diferente. Mas assim, você pode fazer suas lives e transmitir só para a comunidade. E ela já fica gravada. E o próprio Facebook tem unidades, ou o que ele chama de guias, que é os módulos do seu curso. Pode estar lá. Então, tá aí o Facebook. Qual que é a desvantagem do Face? Não me engano, você não pode tomar perguntas ao vivo do jeito que eu estou fazendo aqui com você. Tá? Então, a sessão de perguntas e respostas pelo Face, até onde eu sei, não tem a interação. Foi implementado isso. Mas você também pode gravar no Insta e disponibilizar lá no Face. Isso aqui fica gravado, né? Você baixa e disponibiliza onde você quiser. Então, essas duas não tem custo nenhum. Uma terceira opção, se você estiver aí no Hotmart, o Hotmart já oferece uma área de membros automática. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que o cara já paga e já está dentro da área de membros. Uma das maiores razões de cancelamento é o delay que o cara tem de receber a senha. Ele acha que recebeu um golpe.
É muito normal isso, ó, pode ficar bem tranquilo. Cara, paguei, cadê minha senha? Cadê? Não veio minha senha. Ai, meu Deus, meu esposo falou que eu tinha... Ah, sabia que esse cara é um pilantra, deixa eu cancelar. Comprei o curso. Juro por Deus, essa velocidade entre, cara, comprei, a minha senha chegou, é você vai descobrir cancelamento para caramba. Isso cancela, tá com medo. Então eu cancelo. Então no Hotmart Club, que é uma ferramenta que ele já, né, um suite de ferramentas que, se não me engano, não tem custo nenhum, o cara já compra e já está dentro da área de membros. E a área de membros é um ambiente um pouco mais controlado para você moderar. O Facebook é uma farra. Cara, manter a ordem no Facebook é uma farra. É difícil. Né? Porque o Facebook já é para causar. Né? Muita gente já tá... O cara que entra numa área de membros para causar, ele já, entrou numa área de membros. Ele já tá... Então, assim, é uma comunidade mais focada. Qual que é a desvantagem? Tem menos interação. Né? Porque o cara não tá logando na área de membros o tempo inteiro. E não tem custo. Você tá, só você tá com Hotmart. Né? Eu acho que tem uma série de vantagens, enfim, que eu acho que, na minha opinião, vale a pena, mas deixo o livre-arbítrio para você checar isso. Né? De você começar. E outra, o curso do Hotmart Club é escalável. Então, você está treinando, né, numa pequena audiência, uma parada que vai escalar. E quando escalar, você já vai ter a técnica, porque você já começou de pouquinho lá e tal. Porque, cara, vai fazer isso no Instagram, inserindo homem a homem, passo a passo. E aí, às vezes insere, às vezes não insere. Facebook, o cara não tem conta no Facebook. Eu tenho, mas ninguém insere. Tem que aprovar, desaprovar. É um trampinho, sabe? Porque a plataforma não tem uma integração nativa com o sistema de pagamento. E aí o cara cancela. Aí você tem que ir lá manualmente tirar ele lá da plataforma. No Hotmart não é bem assim. Você cancela, o cara já saiu. Cancelou, parou de pagar, beleza. Saiu. Então toda essa engrenagem hoje é óbvia e gratuita, né? Se você tiver já o serviço, é isso que, tipo, as coisas que acontecem. É tipo cartão de crédito, você ganha sala VIP, não ganha? O cara já tá pago essas paradas. Então, é bom. Então, assim, tecnicamente, é assim que você faz. Onde você vai fazer a live? Seja no Zoom, seja no Insta, seja no Face, seja no YouTube, não importa muito. Onde você vai hospedar isso? Seja no Insta, seja no Face. Ou seja, a solução mais robusta, integrada com o sistema de pagamento também, não importa muito. Depende do que você quer. Se tiver 2 ou 3 pessoas, massa, bem íntimo o Insta, né? Mas não é escalável, na minha opinião. Né? E quanto tempo, Érico? Por exemplo, lançamento para essa galera, lançamento de semente, quanto tempo deixar disponível para eles, né? Digamos que vendeu, sei lá, 5 pessoas compraram, né? Ou uma pessoa, né? Que é o ideal, na verdade. Quanto tempo deixar disponível para essa pessoa? Né? Até o próximo lançamento. Enfim. Total. A primeira coisa que você tem que ficar ligado é que o combinado não sai caro. O que você combinar antes dele comprar, não vai sair caro. Tá dentro, tá show. Né? Eu no começo eu deixava 3 anos. Aí eu achava que isso era ruim. Porque 3 anos faz a pessoa... Parece que é bom, mas é ruim. Na minha opinião, é o que ele quer, só que eu acho que ele procrastina. Deixa tudo por último ano. E aí eu falei assim, então vamos diminuir para 1 ano. É o que eu fiz. Diminuir para 1 ano. E aí você paga uma taxa de R$500 por ano adicional. O que eu quero? Quero que a pessoa entre em movimento. Entendeu? Foi um teste que eu fiz. Funcionou bem. Só que ao mesmo tempo tinha uma coisa que me fez reconsiderar. O empreendedor reconsidera o tempo inteiro, né? Assim como um hotel reconsidera, ele testa. Isso faz parte do mundo do empreendedor. A gente precisa dessa liberdade de testar, fazer acontecer. Nessa última turma eu dei 2 anos. E por quê? Porque a minha narrativa cara, vai demorar 18 meses para fazer. Quando eu dou 1 ano, colocava uma pulga atrás da orelha do cara. A minha intenção para reduzir por 1 ano não foi essa. No final das contas, eu e você sabemos que quanto mais 6 em 7 rola, mais meu negócio cresce. Direto e indiretamente, o cara fala com o outro. Quando você fizer o 6 em 7, você não vai conseguir parar de falar de 6 em 7. Né? É normal. Eu não fiz e não consigo parar de falar. Total, entendeu? Mas quando você fizer, vai ser uma coisa. Então, assim, eu sei que no final das contas é isso.
Eu tava falando com uns amigos meus, né? Eles viraram para mim, né? E, tipo, os nossos filhos se encontraram, a gente estava brincando, vizinho. Eles são super curiosos da minha profissão, muito massa isso. E quando eu pego uma pessoa que não me conhece, é muito massa também. Então vai tentar explicar o que que eu faço, né? Mas enfim, demora um tempinho. Mas ele virou para mim e falou assim, Érico, mas e essa parada? Eles são médicos. E, cara, médico por si só é uma profissão. Eu tô aprendendo muito sobre medicina. Como é que médico ganha dinheiro, não ganha dinheiro? Como é que é o negócio, sabe? Eu sou um cara do negócio. Ah, como é que funciona? Como é que funciona? Sabe? E eles estão me falando. Então, um é numa especialidade X, que tem uma clínica, que tem máquinas muito caras. Ele falando para mim umas paradas muito caras, Vini. O mundo dos médicos é. Ele falando assim, velho, quando eu quero expandir, eu tenho uma clínica que faz. Eu não vou falar exatamente o serviço para não ligar o nome aos bois, porque não deve ter muitos que fazem isso. Mas vamos supor que é um serviço que requer máquinas muito caras. Então ele fala assim, cara, uma máquina que eu tenho ali é 5 milhões de reais. Eu falei, cara, 5 milhões, 5 milha? Eu falei assim, tu tem que aportar 5 milha. Eu falei assim, cara, eu tenho que aportar 5 milha. E olha o seguinte, às vezes eu queria crescer 30%. Sabe o que eu tenho que fazer para crescer 30%? Além de captar, né? Ter a chance de ter os clientes, não é só isso, não. Eu tenho que aportar mais 5 milha. Porque eu preciso de uma outra máquina. Eu não cresço sem outra máquina. E eu entrando no mundo dele, falei assim, caramba, esse cara tem que botar 5 milha à vista, não sei se é à vista exatamente, deve ter uns financiamentos muito loucos, deve ter que pegar empréstimo, mas ele tem que botar o nome dele num ativo de 5 milhões, isso é, o cookie dele fica na reta por 5 milhões, não sei como é que isso é pago, não é pago, né? Deve ter banco que empresta e tal, mas sei lá. Então ele começa o crescimento de 30% dele, 5 milha negativo. Para Pô, crescer cara, 5 mil, me fala aí 30%, o que 5 dá milhões. reta. E aí vem uma pandemia. E vamos supor que a pandemia diminuiu a demanda por esse tipo de exame. Vamos supor. Nossa. Caçamba. E assim, então quando eu falo com os caras do mundo real, é muito louco. Sabe? Então ele estava me contando as. Então, e ele fala assim, aí quando você recupera o dinheiro das 5 milhas, vem a 5, vou dar um exemplo, vem a nova máquina 12 Pro Max. Eu falei, e ele tem que. Aí ele falou, cara, teve uma máquina agora que eu fiz um upgrade. E era 3 milhas, 3 milhões de reais para fazer o upgrade na máquina. Sabe-se lá o que é esse upgrade, mas enfim. O que eu quero dizer é que o mundo do empreendedorismo aqui fora do digital, eu quando quero crescer 30%, eu não preciso investir em máquina, eu cresço. Né? Então, mas ao mesmo tempo eles explicavam, eu super interessado aí nesse negócio. Aí tem um outro cara que é um outro nível de medicina que é, enfim, são dois grandes profissionais nessa área, que são empresários, tá? Não só médicos. Mas aí ele falou, mas e o seu mundo, Érico? O seu mundo é estranho. Eu expliquei. Porque tem gente vendendo uns cursos muito ruins. E agora eu vou chegar onde eu quero chegar com você, tá? Ah, o cara vende qualquer coisa. Eu falei assim, não, cara, não é bem assim. Sabe por quê? Porque depois da invenção das mídias sociais, o ruim não prevalece. Notícia negativa tem muito mais tração que notícia positiva. É só olhar o Total. DF, aqui tem um DFTV, né? DFTV. É só olhar o DFTV. É só desastre. Por que o DFTV, que precisa de audiência para vender propaganda, não é isso que faz? O DFTV precisa de audiência para vender propaganda. Como é que o DFTV, a Globo ganha dinheiro? Com propaganda. E na hora da propaganda tem que ter audiência. Senão não vende propaganda. Então ele vai, de uma maneira íntegra, né? Ele vai tentar buscar o que traz audiência. O que traz audiência é notícia. O assassinato dali, o negócio ali, é só notícia ruim. E no mundo digital é isso. Então um cara ruim, o mercado se livra dele rápido. Então, resumindo, voltando, dei uma volta. Mas qual que é a volta que eu estou te dando? No frigir dos ovos, o que vai separar os homens dos meninos é a capacidade de geração de resultado. Eu sei disso. Então, quando eu olhei assim, falei assim, cara, eu estou falando que demora 18 meses em média, mas o meu curso tem 1 ano. Isso, eu coloquei 1 ano para botar o cara para fazer resultado, porque sem resultado eu não prospero no longo prazo. No longo prazo não prospero. Então, eu estava botando
um pouco de pressão no meu aluno. Você pode tosquear a ovelha, mas não pode arrancar o couro dela. Contudo, eu acho que eu acerrei a mão. Eu nem errei. Eu acho que eu quero testar uma outra pressão. Então, deixa eu testar 2 anos. Porque aí eu tiro a pulga atrás da orelha dele. Ó, tô falando que fala 18 meses, tô te dando 2 anos. Mas depois disso, irmão, você precisa me dizer se ele ainda tá nesse jogo ou não. E é uma taxa simbólica de R$ 500, que é menos que um yakisoba. 2 yakisoba por mês. Né? No iFood. Yakisoba custa 45 conto, inclusive, viu? No iFood. Da Shining Box. Então, assim, voltando, depois de tudo isso, que eu queria te dar uma resposta completa. No quanto tempo você vai fazer? No fringir dos ovos, em via de regra, tem gente que dá 3 meses, tem gente que dá 1 ano, tem gente que dá 2 anos. Quanto tempo você acha que uma pessoa, na média, demoraria para chegar a Roma? Para chegar a Roma, eu acredito que demoraria uns 3 meses, cara. Total. E aí bota uma gordura nisso, porque você sabe que a pessoa tem coelhinhos, tem tartarugas. Sim, Você pensa nisso, bota uma gordura nisso, e aí agora, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se você der tempo demais, você vende mais, mas tem menos resultado, na minha opinião, porque a pessoa deixa para depois. Se você der tempo de menos, você bota uma pulga atrás da orelha. Aí o risco do cara aumenta. Lembra do risco? Pô, meu risco aumenta. Então, o meu risco aumenta, você vende menos. Mas você tende a botar. Cara, eu tenho 1 mês para fazer essa parada, vou começar a fazer agora. Porque no final, não sei aí no Rio Grande do Sul, mas aqui no DF, em São Paulo, onde eu estudei, a gente estudava para a prova no último dia. Normal, eu também. Total, não sei o que os gaúchos, como é que os gaúchos fazem, mas aqui, tipo, quando eu estudava, não tinha. Então você achar esse balanço é interessante. Assim, dá uma gordura, mas não deixa, não seja muito, assim. Tá? Pode ser pro resto da vida, eu não sei até que. Eu tenho minha teoria que eu não sei até que ponto isso ajuda. No longo prazo.